Salve, salve galera, professor Zanin. Hoje nós vamos fazer um estudo das misturas gasosas. A maior parte dos gases se encontram misturados, é só pensar no nosso dia a dia, no ar atmosférico, que é uma mistura gasosa, e nada mais justo do que tentar entender o comportamento de um gás em uma mistura, ou tentar entender a mistura a partir do comportamento de um gás. Bom, essa jornada nós faremos num quadro que eu tenho aqui, assim como fizemos tudo da densidade. Não esquece de assistir a aula de densidade gasosa, é bem importante, e também as aulas anteriores, especialmente sobre a equação geral de um gás ou a equação de Clapeyron, certo? Queridos, boa aula e bora lá! Qual que é o objetivo de estudar as misturas gasosas? É porque é uma realidade. A maior parte dos gases se encontram de forma misturadas. Pensa no ar, oxigênio, nitrogênio, argônio. Então, quando a gente vai trabalhar com gases, um dos possíveis objetivos que a gente tem é retirá-los dessa mistura. Então, compreender o comportamento do gás em uma mistura é essencial. Nós já estudamos as leis das transformações e chegamos a uma conclusão, tipo que era a expressão geral de um gás ideal, que era aquele famoso PV igual a nRT ou equaçãozinha de Clapeyron, beleza? Bom, primeira coisa, vamos imaginar um sistema, aqui vamos imaginar uma esfera que nós temos metálica, que o volume é indeformável aqui, com um gás A e um gás B, ok? Então esse é o primeiro momento da nossa reflexão. Bom, se aqui dentro tem dois gases, mas poderia ter N gases, esse estudo que nós vamos fazer, eu vou representar na forma de dois gases, mas isso poderia contemplar N gases, beleza? Cada gás desse aqui dentro, ele se choca individualmente contra as paredes do recipiente, certo? E quando isso acontece, esse gás, ao se chocar contra as paredes, ele exerce uma pressão, que seria uma força contra uma área. Então, desta forma, dentro desse sistema, nós temos uma pressão exercida pelo gás A, que pode ser igual, mas também pode ser diferente do gás B, porque depende da quantidade de matéria que tem de cada um desses, certo? Essa pressão individual, a pressão de A, é como se ele estivesse ali sozinho, é chamada de pressão parcial, ok? É um conceito pelo conceito. O que é pressão parcial de um gás? É a pressão que o gás exerce dentro de um sistema onde ocorre uma mistura, como se ali ele estivesse sozinho, beleza? Bom, o que acontece é que o B também exerce uma pressão. E se a gente for somando essas pressões, a pressão de A, mais a pressão de B, mais a pressão de C, D e assim por diante, nós obviamente vamos encontrar a pressão total do sistema. Então a gente diz que a pressão parcial de A, mais a pressão parcial de B, mais a pressão parcial de, sei lá, se tivesse 10 gases, eu ia somando isso, nós teríamos então, como soma disso, o conceitinho de pressão total, beleza? Essa lei é conhecida como lei de Dalton. Então, que é a lei da soma das pressões parciais. Diz assim, que a soma das pressões parciais determina a pressão total do sistema. Ou a pressão total do sistema é igual à soma das pressões parciais gasosas, ok? Legal? Isso também vai acontecer com o volume aqui dentro. Cada gás aqui dentro, ele exerce um volume. Tipo, o A exerce o volume que A teria caso ele estivesse sozinho dentro do sistema, Mas o B também tem um volume, que é o volume de B. E se tivesse N gases, nós teríamos também que a soma dos volumes parciais dos gases ali compostos da mistura seriam iguais ao volume total, ok? Essa aqui é conhecida como lei de Amagat, a lei da soma dos volumes parciais, beleza? Então nós temos dois conceitos importantes, da pressão parcial e do volume parcial. E a gente sabe que a soma das pressões parciais e dos volumes parciais gera a pressão total e o volume total. São leis, ok? Tá, mas se eu quisesse calcular a pressão desse sistema como um todo, eu poderia recorrer à equação de Clapeyron que a gente já conhece, que é o P, vou colocar pressão total, vezes o volume, que é o volume total, é igual a N vezes R vezes T. Só não se esqueça que esse N, que é o número de mols, tem que ser o número de mols total. Desta forma eu estaria calculando a pressão total desse sistema aqui, através da famosa equaçãozinha geral de um gás ideal, ou conhecida como equação de Clapeyron, beleza? Bom, mas o conceito mais importante de pressão parcial gera uma discussão e alguns exercícios que têm um nível de dificuldade relativamente elevado. Por quê? Primeiro vamos tentar entender a questão. Perceba que a pressão que o gás A vai exercer no sistema, pense, a temperatura
é a mesma para todos os gases. R é o mesmo para todos os gases, porque, obviamente, é uma constante. E o volume é igual, o volume total é igual para todo mundo. Então perceba que a pressão, no caso, a pressão total não, perdão, a pressão total depende de mols total. Ok? Então a pressão parcial de cada gás vai depender única e exclusivamente da quantidade de matéria do gás contido ali. Então, por exemplo, olha, entenda isso talvez seja a leitura mais importante que eu faço aqui. Se nós temos 10% de gás A em número de mols, ou seja, em quantidade de matéria, 10% da pressão total aqui é do gás A. Se a gente tem 40% em quantidade de matéria do gás B, 40% da pressão total é do gás B. Isso é muito importante, né? Boa parte dos exercícios sobre misturas gasosas querem que você determine a pressão parcial, a pressão total a partir das parciais. Então a gente pode, eu vou mostrar para vocês como chegar a uma expressãozinha, mas se você se lembrar que a pressão parcial do gás aqui depende do percentual em número de mols de cada um aqui, a gente pode resolver quase todos os exercícios então, beleza? Mas olha só, eu vou pegar especificamente o gás A aqui e vou escrever a equação de estado dele ideal para especificamente sua pressão. Então a pressão de A vezes o volume total é igual ao número de mols de A vezes R vezes T, ok? Tá certo. E vou mostrar a relação que tem com a pressão parcial de A com a pressão total, para mostrar que ela depende do percentual dele. Então a pressão total, vou escrever aqui embaixo aqui, ó, a pressão total da equação aqui, vezes o volume total é igual ao número de mols total vezes R vezes T. Se a gente, sei lá, vamos dividir essas equações, vou fazer uma operação matemática para achar uma relação entre elas, perceba, a temperatura é a mesma, corta, corta, R é o mesmo, corta, corta. O volume também. Daí nós temos o seguinte, ó, que a pressão de A sobre a pressão total é igual ao número de mols de A sobre o número de mols total. Bom, aqui nós temos uma grandeza importante, né, a conhecer e a saber. O número de mols de A, ou seja, pelo número de mols total, pense no seguinte antes, está vendo que é uma parte do todo, né, porque você está dividindo uma parte, que é o número de mols de A, pelo número de mols total, que é o todo. Então isso aqui é sempre um valor menor do que 1. E além do mais, é adimensional, porque a gente está dividindo mol por mol, não tem unidade, tá certo? Isso aqui, essa grandeza, número de mols de A, poderia ser de B, poderia ser de C, pelo total, é chamada de fração molar de A. No caso, se fosse B, fração molar de B. Vamos anotar aqui, isso é conhecido como fração molar, ok? Fração molar de A no caso. Então eu vou fazer um reajuste aqui, vou rearranjar isso aqui, vai ficar assim, ó. A pressão parcial de A é igual, vou passar a pressão total multiplicando, é igual a fração molar de A vezes a pressão total. Essa equação é uma equação importante, né? Alguns alunos decoram, memorizam ela para ter rápido o acesso, mas perceba que não é preciso. Mas mais do que isso, você pode só lembrar do seguinte, olha, pense comigo, ó. Aqui está escrito que a pressão parcial de A, isso aqui não é a fração em mols, ou seja, a porcentagem. Se você dividir uma parte pelo todo, você tem o percentual daquilo ali, né? Tipo 10 dividido por 100, 10%. Então, o que nós temos aqui é que a pressão parcial de A é a porcentagem que tem em número de mols da pressão total. Aqui, ó, o produto, ó. Então imagina, 10% seria 0,1. 0,1 vezes a pressão total, beleza? Então guarde isso. Como é que calcula a pressão parcial de uma mistura gasosa? É só determinar o percentual em número de mols desse gás e daí tirar isso da pressão total, beleza? Certo? Olha, façam todos os exercícios, é bem importante este conteúdo, tem um nível de dificuldade relativamente elevado. Os alunos enroscam muito, a gente sempre está atendendo aluno com questões que envolvem o estado gasoso e misturas gasosas normalmente geram um pouquinho de dificuldade, beleza? Bons estudos e até a próxima aula.